Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Eduarda Ferraz, sou advogada e também professora e hoje vim aqui para mais uma aula da nossa preparação para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Então pessoal, como eu costumo fazer antes de iniciar minhas aulas, eu deixei aqui para vocês minhas redes sociais, então se você ficar com alguma dúvida em alguma parte da aula de hoje, não deixe de me procurar que eu vou esclarecer individualmente todas as dúvidas, tá? Então, como eu mencionei para vocês, a aula de hoje é sobre contrarrazões ao recurso ordinário. Nós já nos encontramos em outra oportunidade aqui no canal do professor Bruno Criado para falar do recurso ordinário. Então, não deixe de conferir também lá na lista de Direito do Trabalho a aula de recurso ordinário, porque a aula de hoje é uma continuidade a essa aula. Tá legal, pessoal? Então, antes da gente começar, vamos passar aí por alguns pontos importantes sobre o recurso ordinário. Bom, qual é o cabimento do recurso ordinário? Como nós já vimos, o recurso ordinário ele está previsto lá no artigo 895 da CLT, que vai dizer que cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos e das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então veja, pessoal, cabe recurso ordinário contra uma sentença que extingue o processo com ou sem resolução de mérito e também cabe recurso ordinário daquela sentença proferida em uma ação de competência originária dos tribunais. Vejam que, pessoal, a lei traz algumas situações em que o processo vai ser como primeira instância o tribunal, os tribunais, melhor dizendo. Então, quando a gente falar em ação rescisória, em mandado de segurança, a competência originária para processar e julgar essas ações vai ser aí os tribunais regionais. E contra aquela decisão, contra aquela sentença, cabe também recurso ordinário. E qual é o funcionamento desse recurso ordinário? Bom, o recurso ordinário ele é interposto no juízo AQO, que vai analisar, vai verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Então, todos aqueles pressupostos intrínsecos e extrínsecos serão analisados pelo juízo AQO e, se preenchidos esses requisitos, a parte contrária vai ser intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso com fulcro no artigo 900 da CLT e depois vai ter aí a remessa para o TRT. Então, pessoal, é nessa parte que entra a nossa aula de hoje. A parte contrária, quando o recorrente interpõe um recurso, ela também poderá apresentar a sua defesa, pessoal. Então, qual que é o cabimento das contrarrazões ao recurso ordinário? Bom, sempre que a parte for sucumbente em algum pedido, sucumbente na sentença, ela pode interpor um recurso ordinário. Ocorre que, da mesma forma que a parte recorrente vai trazer as suas razões recursais, a parte contrária, que é o recorrido, também vai trazer as suas razões pelas quais a sentença deve ser mantida. Então, qual que é o propósito das contrarrazões ao recurso ordinário? Impugnar as razões recursais, defendendo a decisão recorrida, porque aqui o recorrido vai pleitear a manutenção da sentença. Tá? Então, qual que é a previsão dessa peça processual? Está lá no artigo 900 da CLT, que diz: interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões recursais em igual prazo ao que tiver tido o recorrente. Tá? Então, como que a gente identifica essa peça prático-profissional se aparecer aí na segunda fase da OAB? Bom, pessoal, como eu sempre falo para vocês, como dica para identificar uma peça prático-profissional, é identificar o último momento processual. Então vejam, quando eu vou oferecer uma contestação, eu tenho que o último momento processual foi uma reclamação trabalhista. O recurso ordinário, o último momento processual foi a aprovação de uma sentença. E quando a gente fala em contrarrazões ao recurso ordinário, o último momento processual foi um recurso ordinário apresentado pela parte recorrente. Então, notem que eu tenho uma sentença, a parte sucumbente deseja recorrer e a parte contrária vai ser intimada para apresentar as suas contrarrazões ao recurso. Madu, isso já caiu na OAB? Pessoal, numa situação bem pontual, tá? Houve a reaplicação da prova em Porto Velho, então em 9/10/2016 houve a reaplicação da prova e nessa reaplicação da prova
caiu uma contrarrazões ao recurso ordinário. E como que isso apareceu, pessoal? Como que foi elaborado o enunciado? Eu trouxe só o finalzinho para vocês, para a gente conseguir identificar a peça, que diz: o juiz prelatou sentença de improcedência total dos pedidos, com custas fixadas em R$500. Inconformado, Renato, que é o reclamante, 15 dias após haver sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou a medida cabível para tentar revertê-la. Você foi notificado como advogado da empresa para apresentar a peça prática profissional em nome de seu cliente. Vejam que aqui eu tenho a informação de que uma sentença foi proferida, que a parte sucumbente, que foi o reclamante que teve a improcedência total dos pedidos, deseja recorrer. Então, o reclamante vai apresentar o recurso e você, como advogado da empresa, tem que apresentar a peça prática profissional cabível, que no caso, pessoal, é as nossas contrarrazões ao recurso ordinário. Então vamos lá, como que a gente faz essa peça? Qual é a estrutura das contrarrazões ao recurso ordinário? Por se tratar de um recurso, pessoal, eu também tenho folha de rosto e folha de razões. E como vai ser a folha de razões? Eu tenho preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito e requerimentos finais. Então, assim como no recurso ordinário, eu tenho preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito e requerimentos finais. Então, vamos começar aí analisando, fazendo a folha de rosto. Pessoal, como a gente viu na aula do recurso ordinário, a folha de rosto, ela é sempre dirigida ao juízo que proferiu a decisão. Então, a folha de rosto vai ser dirigida ao juízo ACO. Então, como que fica isso? Ao douto juízo da vara do trabalho de, pula uma linha, ou se você preferir não pular, processo número. Madu, por que você identificou aqui o processo? Porque vejam, pessoal, eu já tenho uma demanda em curso, eu já tenho um processo que inclusive foi sentenciado. Então, eu identifico esse processo. Depois, pessoal, qual que é o segundo passo da elaboração da folha de rosto? Identificar o recorrido, o recorrente, o fundamento legal da peça prática profissional, trazer o verbo e pedir a remessa para o TRT. Então, vamos lá. Primeira coisa, nome do recorrido, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com nome do recorrente, também devidamente qualificado. Notem que eu não preciso qualificar novamente as partes, porque eu já tenho identificação do processo, e naqueles autos as partes já foram qualificadas. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, agente assinado, procuração anexa, com fulcro no artigo 900 da CLT. Notem, identifico o fundamento legal da peça, que isso sempre é pontuado, pessoal. Então, identifiquei aqui o fundamento processual da peça, que é o fundamento legal da peça, que é o artigo 900 da CLT. E qual é o verbo? Oferecer, apresentar contrarrazões ao recurso ordinário para o egrégio TRT. Depois, pessoal, a gente vai pedir o recebimento das contrarrazões e a remessa para o TRT. Tem gente que gosta de colocar aqui pressupostos de admissibilidade. Pessoal, diferente do recurso ordinário, que a gente necessariamente tem que sinalizar esses pressupostos e eles são pontuados pelo examinador, na prova de Porto Velho, que caiu as contrarrazões ao recurso, não foi pontuado esses pressupostos. Então, assim, se você preferir identificar aqui a tempestividade, que as contrarrazões elas foram oferecidas no prazo, tudo bem. Mas se você também não quiser fazer essa identificação dos pressupostos, isso não foi pontuado da última vez. Se vai ser pontuado na próxima prova, a gente não consegue saber. Mas se você se sentir mais seguro, pode sinalizar também os pressupostos, tá? E depois a gente vai fazer o requerimento do recebimento das contrarrazões e remessa para o TRT. Vejam que no recurso ordinário a gente pede o recebimento, a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões e a posterior remessa. Aqui eu já estou trazendo as contrarrazões, então basta pedir o recebimento e a remessa para o TRT. Depois finalizo a peça, que é: nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Feito isso, pessoal, a gente vai para a folha de razões. Mas, pessoal, tomem cuidado, tá? Terminou o fechamento da folha de rosto, pula somente uma linha e já começa a folha de razões. Ai, Madu, mas esteticamente não vai ficar tão legal, eu prefiro virar a folha. Eu não aconselho que vocês façam isso, pessoal. Porque, vejam, a gente tem que deixar a prova
mais fácil possível para o examinador corrigir, para não ser preciso no futuro ter que entrar com recurso, ter que discutir a sua prova. Tá? Então imaginem que desesperador você fazer a folha de rosto, fazer a folha de razões, e o examinador não ver que a sua folha de razões estava na parte contrária da folha, tá? Estava na parte de trás da folha. Imagina que desespero isso. Então assim, não vamos correr esse risco. Terminou a folha de rosto, pulo só uma linha e já começo a folha de razões. Antes da gente estudar a folha de razões, vamos resumir a folha de rosto? Como é que fica? Dirige ao juízo a qual, ao do outro juízo, dá a vaga do trabalho dele. Coloco o processo número, porque eu já tenho uma demanda em curso, trago o recorrido, o recorrente, o fulcro da peça, que é o artigo 900 da CLT, e o verbo, que é oferecer, apresentar contra-razões ao recurso ordinário para o egrégio TRT. Depois eu peço o recebimento das contra-razões e a remessa ao TRT. Fecho a minha peça, pulo somente uma linha e já começo as contra-razões recursais, tá? Pessoal, como que fica essa nossa folha de contra-razões recursais? Vamos lá. Primeira coisa, indicar para quem essa folha vai ser dirigida, que é o juízo que vai analisar aquele processo, normalmente um tribunal, tá? Então, vamos lá. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Então, identifiquei o juízo que vai analisar a minha folha de contra-razões. Já vem embaixo contra-razões ao recurso ordinário. Qual que é a estrutura, pessoal? Preliminar, prejudicial, mérito e requerimentos finais. Então, eu começo pela preliminar de mérito. Quando a gente fala em contra-razões ao recurso ordinário, pessoal, o que vai ser alegado em preliminar de mérito? Bom, eu vou mencionar aqui a ausência dos pressupostos de admissibilidade, que vão fazer com que o recurso não seja seguido. Então, eu vou requerer que seja denegado o seguimento ao recurso, tá? Então, quando a gente fala em pressupostos de admissibilidade, pessoal, a gente lembra lá dos pressupostos subjetivos, legitimidade, capacidade, lembra também dos pressupostos objetivos, que são preparo, tempestividade, a parte manejou o recurso adequado, o recurso que foi interposto é o recurso cabível para refutar aquela decisão. Então, vejam, eu vou verificar se a parte recorrente preencheu todos esses requisitos, porque o não preenchimento desses requisitos vai fazer que seja negado o seguimento ao recurso. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo para ficar mais fácil para vocês. Imaginem, pessoal, que a parte não efetuou o preparo daquele recurso. Em contra-razões, eu vou mencionar que a parte deixou de fazer o preparo e vou pedir para que seja negado o seguimento ao recurso. Eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês. Intempestividade. Somente 15 dias após haver sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, o recorrente interpôs o recurso. O prazo para interposição do recurso ordinário é de 8 dias, nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT. Uma vez que o recurso for interposto apenas no 15º dia, após a notificação da decisão, é intempestivo, razão pela qual não merece ser conhecido. Pelo exposto, requer o não recebimento do presente recurso por ausência do pressuposto de admissibilidade, ou seja, a tempestividade. Então, vejam, eu vou verificar se algum pressuposto de admissibilidade está ausente, vou trazer a fundamentação legal e qual vai ser o pedido, para que seja negado o segmento, não seja recebido o recurso, porque ele não respeitou os pressupostos de admissibilidade. Tá legal, pessoal? E aí, a gente vai para a segunda parte da peça, que é a prejudicial de mérito. Pessoal, prejudicial de mérito, a gente tem prescrição bienal e prescrição quinquenal. Se eventualmente, na sentença, o juiz acolher o pedido de prescrição quinquenal, por exemplo, o recorrente, ele pode aí pedir a reforma da sentença para que seja afastada aquela prescrição que foi reconhecida. E você, como recorrido, deverá argumentar que deve ser mantida a sentença, ou seja, para que seja mantida a prescrição quinquenal. Então, sempre que em recurso ordinário a parte pleitear pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da prescrição, para afastar
aquela prejudicial de mérito que o juiz ou a qual já reconheceu, o que você, como recorrido, deve fazer? Pedir a manutenção da sentença. Então, dizer que, vamos pensar no exemplo, eu não trouxe aqui, mas vamos pensar em um. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição quinquenal. A sentença merece ser mantida, pois, nos termos da súmula, nos termos do artigo 19, súmula 11, eu vou requerer que aquela sentença seja mantida, eu vou trazer a fundamentação legal para que seja reconhecida e mantida a prescrição quinquenal. E, por fim, eu vou fazer o fechamento, que é: pelo exposto, requer seja mantida a sentença que reconheceu a prejudicial de mérito, que é a prescrição bienal ou quinquenal. Tá legal, pessoal? Qual que é o principal ponto aqui? Que você, como recorrido, quer que a sentença seja mantida. Então, se algum pedido do recorrente for para que seja afastada a sentença, para que seja modificada a sentença, você vem encontrar razões pedindo, fazendo requerimento para que seja mantida a sentença. Tá legal? E depois a gente vem para o mérito. Pessoal, eu sempre gosto de dividir o mérito em fato, fundamento e pedido. Então, eu vou trazer o fato, que normalmente é o que foi narrado no enunciado, vou trazer o fundamento, que é a previsão legal para o meu requerimento, e no final vou fazer o pedido. Como que fica isso nas contrarrazões, pessoal? Bom, o recorrente postula a reforma da sentença para: a sentença merece ser mantida, pois, diante do exposto, requer que a sentença seja mantida para. Notem que, pessoal, quem recorre quer a reforma da sentença, certo? E o recorrido, ao contrário, quer que a sentença seja mantida. Então, o recorrido quer a manutenção daquela decisão. E por esse motivo, eu vou pedir para que a sentença seja mantida. Vamos pensar num exemplo para ficar mais fácil para vocês compreenderem? Vamos lá. Diárias de viagem. O recorrente postula a reforma da sentença de improcedência quanto ao pedido de integração de diárias para viagem recebidos no valor de R$ 200 por cada viagem ocorrida, relatando que, ao longo do contrato, viajou a serviço 2 vezes em meses diferentes. A sentença merece ser mantida, pois, conforme prevê o artigo 457, parágrafo 2º da CLT, as diárias de viagem não possuem natureza salarial. Diante do exposto, requer seja mantida a sentença de improcedência dos pedidos de integração das diárias de viagem. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu trouxe o fato, que é o reclamante postulando pela reforma da sentença. Eu trouxe o fundamento, que é: a sentença merece ser mantida porque eu tenho uma previsão legal para que isso aconteça. E depois eu faço o pedido, que é: requer que a sentença seja mantida, que a sentença de improcedência seja mantida. Tá legal, pessoal? Então, o ponto principal das contrarrazões é, como recorrido, pedir que a sentença seja mantida, porque quem está recorrendo é a parte sucumbente. Você não é sucumbente no processo, então você somente quer que aquela sentença seja mantida, tá? Depois a gente vem para os requerimentos finais. Como eu disse para vocês, eu vou requerer a manutenção da sentença. Como que fica isso? Eu vou pedir o recebimento das contrarrazões ao recurso, o acolhimento das preliminares apresentadas para que seja negado seguimento ao recurso e o não provimento do recurso, para que a sentença seja mantida quanto à prejudicial e ao mérito, tá? Então, vamos pensar no exemplo? Aqui eu trouxe para vocês. Diante do exposto, requer o acolhimento da preliminar para que seja denegado seguimento ao recurso do reclamante por ser intempestivo e, sucessivamente no mérito, que seja negado o provimento ao recurso, sendo mantida a sentença. Então, pessoal, linhas gerais, eu peço o acolhimento da preliminar para que não seja recebido o recurso, porque tem aí a ausência de algum pressuposto de admissibilidade. Na prejudicial e no mérito, eu vou pedir a manutenção da sentença. Tá? Então, em síntese, em relação à preliminar, eu peço o acolhimento para que seja negado o seguimento ao recurso, e em relação ao mérito e à prejudicial de mérito, eu peço a manutenção da sentença. Depois, o fechamento da peça. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Pessoal, mais uma dica para vocês. Se limitem às informações que estão no enunciado.
Então, aqui, não pensem em colocar, eu vou colocar o dia da prova, onde eu estou fazendo a prova. Não, isso pode levar aí a anulação da sua prova. Então, não traga dados que o examinador não trouxe para você. Se limite às informações trazidas pelo examinador. Tá legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de contrarrazões ao recurso ordinário. Eu reforço para vocês minhas redes sociais. Se vocês ficarem com alguma dúvida, me procure, que a gente vai esclarecer tudo isso antes da data da prova. Eu desejo para vocês que vocês continuem firmes nos estudos, tá? Esse é o caminho, a gente tem sim que estudar, se dedicar, que essa é o caminho, esse é o caminho para a aprovação. Eu tenho certeza que se vocês continuarem aí refazendo simulados, refazendo os exames anteriores, assistindo aulas, vai dar certo e o resultado vai sim, com certeza, ser a aprovação de vocês. Eu desejo para vocês um excelente estudo, que vocês continuem firmes e contem comigo para o que precisarem. Tá legal, pessoal? Um abraço e bons estudos para vocês!